A última palestra dessa sessão é a palestra da Valéria Ramos. Vanessa, desculpa. Tudo bem. Vanessa Ramos. A Vanessa, ela é professora na Universidade Federal do Maranhão, fez a graduação e o mestrado na Universidade Federal da Bahia, acho que você foi aluna do Wilton no mestrado, e fez o doutorado no IMPA, com Marcelo Viana, e, num certo sentido, ela tem uma trajetória um pouco diferente, porque ela é professora na Universidade Federal do Maranhão desde 2013, e o pós-doutorado dela foi posterior, quer dizer, ela fez um pós-doutorado em 2016 na Universidade do Porto, depois que ela já era professora na Universidade Federal do Maranhão. Então, a área da Vanessa é Geometria, Teoria Ergódica e Sistemas Dinâmicos, e o título da palestra é On Equilibrium States in Ergodic Theory. Obrigada. Obrigada a todas. Primeiramente, eu quero agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui nesse evento tão especial para nós mulheres matemáticas, muito importante para nós. Parabéns pelo evento. Parabéns. Bom, eu fui apresentada, muito obrigada. Eu me chamo Vanessa, sou professora na Universidade Federal do Maranhão. A minha área de pesquisa é os sistemas dinâmicos, com ênfase na teoria ergódica. O principal objetivo da teoria ergódica é estudar o comportamento das órbitas de um sistema dinâmico, mas sob o ponto de vista de uma medida invariante. O tema central é a medida invariante. Então, eu vou começar a palestra definindo esse objeto. Vamos considerar que o contexto é bem geral, é um espaço de medida e uma aplicação mensurável. Dizemos que a medida é F invariante ou simplesmente invariante para o sistema dinâmico se a medida da pré-imagem de um conjunto A, a pré-imagem pela dinâmica, né, é igual à medida do conjunto A. Isto é, a medida dá o mesmo peso tanto para A quanto para a pré-imagem. Essa é a medida invariante. As medidas invariantes aparecem recorrentemente em fenômenos naturais. O primeiro a observar isso foi o matemático francês Joseph Liouville. Ele estava interessado nos sistemas hamiltonianos, que a Marta nos apresentou, né? E ele observou que a medida de volume, hoje denominada medida de Liouville, é invariante pelo sistema dinâmico. O primeiro teorema em teoria ergódica, podemos dizer que é o primeiro teorema em teoria ergódica, foi provado pelo matemático francês Poincaré. Ele estudava a mecânica celeste, também falada pela Bárbara, mas provou um resultado bem geral, bastante geral. É o seguinte: nós temos aqui uma aplicação mensurável e uma medida invariante. Se o conjunto tem medida positiva, então quase todo ponto desse conjunto regressa ao conjunto infinitas vezes. Essa é a essência da teoria ergódica. Uma observação em medida te dá uma propriedade do sistema dinâmico. Quase todo ponto de A regressa a A infinitas vezes, a ideia de recorrência. Ok? Então, aqui nós temos uma medida invariante. Primeira pergunta, será que sempre existem medidas invariantes? Bom, podem ficar tranquilos. Se você estiver num espaço métrico compacto, sob uma dinâmica, uma transformação contínua, a medida invariante sempre existe. Então, a próxima pergunta, existe quantas medidas invariantes dado no sistema dinâmico? Essa pergunta é um pouco mais sutil. Vejamos esse exemplo. Nós temos aqui um ponto periódico. O ponto periódico existe um natural, em que FK em P é o P, retorna a P. Ok, vamos definir essa medida. Aqui a delta de Dirac. A delta é uma medida que está suportada no ponto P, significa que vai dar peso 1 para o conjunto que contém o ponto P e 0 caso contrário. Tá? Vamos formar essa medida aqui, suportada na órbita do ponto P. A gente divide por K para ter uma medida de probabilidade. É um teorema em teoria ergódica, na verdade um exercício de teoria ergódica, que essa medida é invariante. Então, o que a gente acabou de fazer? Para cada ponto periódico, você conseguiu associar uma medida invariante. Cada ponto periódico, uma medida invariante. Qual é o problema? Os sistemas dinâmicos caóticos apresentam um conjunto denso de órbitas periódicas. Então, quer dizer que a maioria dos sistemas dinâmicos possui infinitas medidas invariantes. Então, a pergunta natural agora seria, dado um sistema dinâmico,
qual seria a maneira mais conveniente de você analisar o sistema com a medida invariante? Na verdade, qual seria a melhor medida para analisar o sistema? Posso perguntar isso, mas a resposta é depende. Depende da sua linha de pesquisa, depende do que você esteja interessado. Existem aqueles que estudam as medidas SRBs, a medida de Liouville, medidas de máxima entropia. Eu escolhi estudar os estados de equilíbrio, que é o tema da palestra, e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Aqui, meu contexto agora vai ser uma aplicação contínua e o espaço métrico compacto. A gente já sabe que, nesse contexto, sempre há uma medida invariante. Então, dado um ponto x, vamos denotar por dnxy o conjunto dos pontos que ficam próximos de x por n iterados. Próximo, epsilon. Y está perto de x, a menos que epsilon, f de y também, sucessivamente, fn de y, fn de x estão próximos a menos que epsilon. Essa é chamada de bola dinâmica, tá? A órbita do y acompanha a órbita do x. Vamos definir a entropia local no ponto x como sendo esse limite. O limite quando o epsilon tende a zero, isto é, você está fazendo o raio da bola diminuir, e olha o limite supremo, superior, quando n tende a infinito, você está fazendo a órbita aumentar, o pedaço de órbita aumentar. Esse limite, ele existe em μ quase todo ponto, isso é um teorema, ok? Existe em μ quase todo ponto, está bem definido. E o que significa esse limite? Olha só, você tem um limite aqui, você está dizendo que a medida da bola dinâmica tem um decaimento exponencial, né? A gente pode passar aqui no limite aproximadamente n vai para cá, a gente passa exponencial, então você está analisando o decaimento exponencial da bola dinâmica segundo a medida μ. Segundo a medida μ, ok? Essa seria a entropia local no ponto x. Então, a entropia da transformação vai ser a média mais natural possível. Você tem cada ponto x, olha na média do espaço a entropia da medida definida pela integral. Tá, essa definição é relativa à medida μ. Mas eu acabei de dizer que podem ter infinitas medidas, né? Então, vamos olhar o supremo. O pior dos casos. Vamos olhar o supremo das entropias métricas sob o espaço das medidas invariantes. Olhando esse supremo, essa definição aqui é de entropia topológica. Aqui também é um teorema. Há uma outra forma de se definir entropia topológica. Eu escolhi definir pela entropia métrica, tá? Aqui é o princípio variacional diz isso. A entropia topológica, que é um invariante do sistema. Invariante aqui significa sistemas topologicamente conjugados possuem a mesma entropia, tá? É um invariante, ele é o supremo das entropias métricas. O que ele faz? Moralmente, ele está te dizendo como se comporta as bolas dinâmicas do espaço. Qual é o decaimento exponencial das bolas dinâmicas do espaço? E, retornando, por que é importante estudar as bolas dinâmicas? Porque você está interessado nas trajetórias, né? Tá? A bola dinâmica, a menos que epsilon, você está deixando indistinguível tanto x quanto y. A menos que épsilons próximas. Então, faz sentido você estudar como é o comportamento dessas bolas, tá? Ok, essa aqui é a entropia topológica. Tomamos o supremo sobre todas as medidas. Ok, essa definição pode ser estendida para um conceito denominado de pressão topológica. Aqui nós tomamos o supremo sobre todas as medidas, mas agora nós podemos dar um peso a certas regiões do espaço. Considere uma função real, contínua, φ, no espaço que estamos trabalhando. Vamos olhar certas regiões do espaço e valorizar, tá? Essa função é chamada de potencial ou observável. Aqui a gente vai olhar agora o supremo não só mais da entropia, mas a entropia com um certo peso. A função potencial tem o objetivo de ponderar essa entropia. Ok? Notem, aqui nós temos um funcional. Para cada f, que é o sistema dinâmico, e φ observável, nós temos um funcional. A gente está procurando o supremo. Qual é a pergunta mais natural possível quando você olha um supremo? Será que existe alguém que maximiza essa quantidade? É atingível? Então, essa medida que atinge o supremo é a nossa querida
nosso querido estado de equilíbrio. Um estado de equilíbrio é uma medida invariante que maximiza esse funcional. Certo? Então, temos a definição. Esse é o estado de equilíbrio. Qual é a primeira pergunta? Existência. Quais são as condições sobre o sistema dinâmico e sobre o potencial que garantem a existência e a finitude de estados de equilíbrio? Notem que aqui eu estou refinando o problema. Eu estou perguntando agora existência e unicidade de uma medida invariante, mas com a propriedade a mais, que maximiza a pressão, atinge o supremo. Essa é a primeira pergunta. Existe quantidade finita? Ok. Suponha que você conseguiu responder. Parabéns. Temos, sim, a quantidade finita. Qual é a próxima pergunta? Essa propriedade é estável? O que significa? Dada F, você consegue uma vizinhança em torno de F, de modo que, se G está perto de F, G também tem estado de equilíbrio? Natural, né? Uma propriedade estável. F tem, mas toda G próxima também tem. Suponha também que você conseguiu responder afirmativamente. Qual é a terceira pergunta? Como é que varia o estado de equilíbrio? Tá, G está perto de F, tem estado de equilíbrio também. Mas será que o estado de equilíbrio de G está perto do estado de equilíbrio de F? Variam de forma contínua? Essas são algumas perguntas que você pode fazer a respeito dos estados de equilíbrio, que é a linha de pesquisa que eu trabalho. Bom, essas perguntas, as respostas todas vão depender do contexto, vão depender do seu sistema dinâmico e vai depender do seu potencial. O primeiro exemplo que eu quero apresentar aqui é o sistema dinâmico hiperbólico, onde tudo começou. O sistema dinâmico ele é hiperbólico, ou melhor, um conjunto de um sistema dinâmico é hiperbólico se você consegue decompor o fibrado tangente desse conjunto em subfibrados. Um estável quer dizer a derivada contrai, e o outro subfibrado é expansor, a derivada expande, ok? Para esse tipo de sistemas dinâmicos, aqui eu coletei resultados, o Bowen, Ruel e Sinai são os precursores dessa teoria de estados de equilíbrio, dessa teoria de hiperbolicidade. Coletando resultados, a gente consegue ver que nesse caso, nesse contexto, quando o potencial é Holder contínuo, de fato, existe uma quantidade finita de estados de equilíbrio. Mais ainda, é uma propriedade estável, existe uma vizinhança que todos têm e variam continuamente, ok? Eu vou correr um pouquinho, não vou apresentar o parcialmente hiperbólico, aí vocês vão ficar com vontade de saber sobre o parcialmente hiperbólico, podem me perguntar lá fora. E vou pular para o contexto em que eu trabalhei. Tá? Nós consideramos aqui um difeomorfismo local, C1, e consideramos esse conjunto aqui não uniformemente expansor. Por que não uniformemente expansor? Ele não tem aquela propriedade de decomposição em fibrados. Tá? A gente está pedindo que todo o ponto X desse conjunto não uniformemente expansor tem momentos, né? Momentos em que a aplicação se comporta como se fosse uma aplicação expansora. O problema é que se eu mudo o ponto X, Y, ele tem outros momentos. Ok? Então, aí vem a ideia de não uniforme. Não uniformemente expansor. Se comporta como expansora, mas em determinados momentos, em determinados tempos. Esse foi o conjunto que nós trabalhamos. Lembrando, quando você tem estados de equilíbrio, você tem duas perguntas a fazer. Uma é o sistema dinâmico, AF, e a outra é o potencial, Φ. Né? Então, a classe de potenciais que nós trabalhamos é chamada de potencial hiperbólico, que significa que, como eu falei no início da palestra, o potencial ele tem o objetivo, a função de ponderar certas áreas, dar peso a certas regiões. O potencial hiperbólico, então, ele vai dar um peso maior para a região exatamente não uniformemente expansora. Ok? Para essa classe de potenciais e esses sistemas dinâmicos, nós provamos na tese de doutorado com o Marcelo Viana que existe uma quantidade finita, sim, de estados de equilíbrio. E, mais recentemente, no trabalho com o professor Zé Alves, do Porto, e a Jaqueline Siqueira, da UFRJ, nós provamos que o estado de equilíbrio é estável e varia continuamente. Eu tenho tempo ainda?
Um outro contexto, também conseguimos responder afirmativamente as perguntas, são as aplicações Skill Product. Skill Product é uma transformação desse tipo, F, G, X, Y, aqui tem a dinâmica na fibra e a dinâmica na base. Na base, nós consideramos uma transformação não uniformemente expansora, como a do slide anterior, e na fibra, nós consideramos uma contração uniforme, tentando imitar um pouco o contexto não uniformemente hiperbólico. Por quê? Aqui você tem a não uniformemente expansor, uma região não uniformemente expansora, e aqui você tem uma região contrativa, está contraindo. Essa é a classe de sistemas dinâmicos. A classe de potenciais, mais uma vez, consideramos os potenciais hiperbólicos, o potencial que valoriza a região não uniformemente expansora. E, para essa classe, novamente, demos respostas afirmativas àquelas 3 perguntas. Existe a quantidade finita, são estáveis e variam de forma contínua. Aqui nós temos algumas referências e muito obrigada. Alguma rápida pergunta? Vanessa, eu peço, até algumas pessoas devem estar pensando, Jorge, que Celina vai perguntar que ela não sabe nada de sistemas dinâmicos. Agora eu sei muito, porque, Vanessa, você é uma comunicadora, eu estou encantada. Meninas, vocês não estão encantadas? Muito obrigada, Vanessa, eu tenho que... Muito realmente, muito... Deve ter sido assim o contato, ver, ouvir tantas mulheres inspiradoras. Vanessa, você é muito... Não, você é demais. Eu acho que a gente tem que continuar otimista, certo? Com o futuro da matemática, com essas 10 meninas. Ela tem uma pergunta. Ah, desculpa. Claro. Você já pensou sobre as propriedades estatísticas dessas Sim. Sim. Aqui eu apresentei alguns problemas, mas existem vários outros, como, por exemplo, quais seriam as propriedades estatísticas desses estados de equilíbrio? Decaimento de correlações, teorema central do limite. Recentemente, nós conseguimos provar, esse teorema já está publicado, e, mais ainda, a gente conseguiu agora um novo trabalho, eu falei aqui muito timidamente da continuidade, mas, recentemente, nós conseguimos provar que a variação, na verdade, é analítica. Né? Estamos muito felizes. Precisa ser aceito ainda o trabalho. Mas, sim, existem outras perguntas. Agora, o interesse é mudar de sistema. Né? A medida de referência é invariante? Sim, sim. A medida conforme, né? Do sistema, sim. Você coloca a contração, podemos pensar no contexto, que aí seria o trabalho de Gil. Expansora. Exatamente. Do Skill Product. Porque seria a extensão natural, né? Você começa com não uniformemente expansor, mas não tem como ver contração na região não uniformemente expansora. Então, digamos, a maneira mais natural de inserir uma direção contrativa seria o Skill Product, né? Caminhando para a direção do parcialmente hiperbólico, que não deu tempo de falar aqui. Mas sim, com certeza. Tá? A partir do seu trabalho com o Wilton, né? Daria sim para colocar uma direção contrativa. Posso perguntar mais uma pequenininha? Claro. Desculpa. É uma pergunta totalmente de ignorante, tá? Que eu também não entendo nada de sistema dinâmico. Mas tem alguma coisa a ver com os sistemas, com os problemas de estabilidade em machine learning, em aprendizagem de máquina? Você tem alguma noção de se essas coisas se relacionam? Agora eu que sou totalmente ignorante. Mais alguma observação? Eu queria só... Enfim, minha voz está péssima, gente, eu sei. Eu queria só, na verdade, não é uma pergunta específica, né? Eu queria só
Deixar registrado aqui que eu e Vanessa, a gente tem uma convivência aí muito próxima. A gente fez graduação e mestrado na UFBA juntas, que é uma alegria a gente estar aqui nesse evento juntas. Eu queria contar uma historiazinha engraçada de você, posso? Não me comprometa, por favor. A gente, enfim, fez iniciação científica, a gente teve uma vivência muito próxima, fez quase todas as disciplinas, tanto da graduação quanto do mestrado. Eu fui para a álgebra e ela, a princípio, ia para a geometria. E aí, no dia que a gente, na UFBA, a gente tem um projeto de dissertação, enfim, uma atividade obrigatória do mestrado, e aí, no dia dela apresentar o projeto de dissertação de mestrado, aí ela falou, não, agora eu sou do sistema dinâmico. Tipo, como assim? Você era da geometria até ontem. Mudei de ideia. Mas eu sempre soube que, na verdade, ela ia acabar trabalhando com análise. Ela que era teimosa e dizia que ia fazer geometria, enfim. Mas era isso, gente.